Eu vou fazer uma pequena apresentação, falar um pouquinho, para a gente fazer uma abertura. E geralmente eu deixo mais aberto para perguntas, que eu acho que fica mais dinâmico, mais interessante, que as pessoas possam participar. Quem quiser me interromper, pelo Zoom, né, pelo aplicativo, tem uma outra dinâmica, né? Às vezes a gente esquece o microfone aberto ou fechado, mas a gente vai tentando se acertar aí. É a primeira vez que eu estou usando a ferramenta também, então vamos errar todos juntos aqui. Quem não tem habilidade aí, como eu. Tem mais alguma coisa, Sandra? Beth, você quer falar alguma coisa? Posso começar? Não, pode começar, tá maravilha. Esse tema é um tema muito importante para todos. Pode começar, doutor. Só talvez uma coisinha, Fernando, isso que você falou do microfone, é legal todo mundo deixar o microfone fechado. É né? verdade. Lá, tipo, passar o carro do gás na rua e acabar, né? E pode fazer pergunta, liga o microfone e aí a gente vai falando. E lembrar de fechar depois, né? Porque senão o barulho parece que dá interferência, né? Acho que é isso. Eu tenho feito atendimentos online, tenho usado bastante a internet hoje, que devido à pandemia, né, os atendimentos ficaram quase exclusivamente online, mas não com tanta gente assim, né? Normalmente é eu e uma pessoa só, aí é mais fácil. Mas eu estava pensando um pouquinho, que faz alguns anos, né, que eu trago que eu falo sobre esse tema com vocês, e aí, assim, para a gente começar a pensar juntos sobre a saúde mental e a adoção, eu acho que vale a pena a gente começar lembrando que tanto a gestação, né, quanto estar num processo de adoção é um momento de espera, né? É um momento em que a gente está esperando, criando uma expectativa e sonhando com uma situação. Independente da forma que o bebê ou a criança chega, a ideia de todos é que chegue uma criança feliz e saudável. E aí surgem as dúvidas também, né, dentro desse processo. E acho que como será a saúde mental desse bebê, dessa criança, como ele vai se desenvolver, é uma preocupação constante e normal, frequente. E como a Sandra chamou a atenção, a gente tem que conversar sobre isso, desmistificar, tirar as dúvidas, porque eu acredito que o conhecimento é a melhor ferramenta, né? De prevenção, de promoção de saúde. Então, estudar sobre o assunto, ler, perguntar, conhecer pessoas que já tiveram experiência, né? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente está fazendo aqui. E quando a gente assume essa aventura, né, de ser pai, está incluído o pacote, né? Receber esse serzinho que está chegando aí, ou esse adolescente, essa criança, da melhor forma possível e com bastante aceitação, né? Com as características individuais de cada um, de como ele vai chegar e como ele vai se desenvolver, as dificuldades que vão aparecer. E independente de ser um processo de adoção, de ser um processo de gestação biológica, os desafios são bem semelhantes, né? Existem algumas diferenças que a gente vai conversar ao longo aí do nosso encontro, mas as semelhanças são as mesmas, os desafios. Então, a gente tem que estar preparado da mesma forma. Então, independente da forma, a gente tem que estar disposto e ter a aceitação, a paciência e aprender a traduzir os sentimentos e falar sobre essas situações e os sentimentos que surgem é bastante importante. Tá cortando? Alô? Agora tá ouvindo? Tá bom. Normal. O processo de gestação que não seja através da adoção não significa que ele seja mais fácil ou melhor.
Eu acho que enquanto você está aguardando numa fila, com o passar do tempo, de alguma forma aquele casal tá gerando e gestando a criança que vai chegar. E aí, quando a gente fala em saúde mental, como a Sandra falou, a questão mais comum e as perguntas mais frequentes são a respeito das substâncias. Então, acho que uma questão básica é que quando o pai é usuário, ele não transmite nada para a criança por conta do uso, né? Então, não tem nenhum tipo de anomalia, de problema genético que vá ser transmitido pelo uso imediato ou durante o período em que essa criança foi fecundada. Então, você vai trazer a genética, mas isso não vai ser transmitido pelo fato do pai estar usando durante ou no período em que essa criança foi gestada. Se isso acontece com a mãe, a situação já é diferente, porque a criança pode, ao longo da gestação, ficar vulnerável ao uso da substância da mãe e está exposta a essas diferentes substâncias, que pode ser o álcool, o tabaco, ou substâncias mais agressivas. Se bem que é difícil falar qual é mais agressivo, porque a gente pode falar do crack, que é né, gera um impacto maior, um medo maior, mas, na verdade, tudo depende da quantia, quanto tempo, da idade gestacional, então são muitos os fatores aí que estão relacionados a isso. Então, um bebê ou uma criança menor que foi exposta, ela pode apresentar alguns desafios, né? Existe uma possibilidade de ter algum tipo de abstinência logo depois do parto, existe a possibilidade de ter sequelas de desenvolvimento, nascer com baixo peso, ter algum problema relacionado com o aprendizado no futuro. E geralmente isso é identificado no nascimento já. Então, existem alguns índices que a gente usa para verificar se tem uma sequela mais grave, se não tem. Então, uma criança que nasce saudável, com desenvolvimento adequado nos primeiros meses, ela tem tem um bom resultado a longo prazo, uma boa expectativa de que tudo está bem e vai correr bem. Então, normalmente é possível de você já ter uma ideia baseado na forma do nascimento, do que aconteceu do parto, como que essa criança vai se desenvolver. A gente não tem certeza absoluta de como isso vai ocorrer, mas a gente tem um caminho, uma expectativa mais positiva ou mais negativa. E que também pode mudar ao longo do desenvolvimento. Então, essa criança pode ter um nascimento mais traumático e se desenvolver muito bem, recuperar rapidamente, tendo um estímulo melhor. E é por isso que eu falo que aí o conhecimento ele vai ser uma ferramenta importante, né? Porque os pais que vão receber essa criança, eles vão se empenhar um pouco mais, ter um pouco talvez mais de paciência, procurar auxílio de especialistas e com isso é possível dessa criança que teve algum atraso ou alguma dificuldade no desenvolvimento precoce, que isso se recupere rapidamente ou que demore mais, mas enfim, é possível que isso se modifique. Tá tudo certo aí? Alguém tem alguma pergunta? Bom, então vamos lá, vou continuando, tá? E se alguém quiser interromper ou fazer alguma pergunta, estejam aí à vontade. Então, quando a gente fala em saúde mental infantil, a gente está falando de transtornos que são conhecidos da maioria das pessoas. Então, a gente fala sobre autismo, sobre esquizofrenia, sobre transtorno bipolar, sobre ser dependente químico, né? Trazer essa genética, essa carga dos pais, né? Genética, e do déficit de atenção. Eu acho que esses são os mais comuns e os mais conhecidos, que a gente tem contato com alguém e conhece as histórias aí
que a gente vê no dia a dia aí da população geral, de todo mundo. Eu acho que quando a gente fala desses transtornos, pode parecer um pouco assustador, e nem sempre esses diagnósticos eles são muito claros ou fáceis de fazer na infância. Então, é um processo. Tudo depende de ter um serviço especializado por perto e de poder acompanhar essas crianças ao longo aí dos meses. Existe uma ideia e alguns trabalhos que mostram que algumas crianças que foram adotadas têm uma chance maior de desenvolver algum tipo de transtorno. Isso ocorre um pouco mais nas crianças maiores, isso é um pouco óbvio, é por conta da exposição e, às vezes, do tempo, né, que elas permaneceram em uma instituição ou da forma como isso foi feita. Então, esse processo vai gerar sentimentos nas crianças e cada uma vai reagir de uma forma e vai lidar de um jeito com esses acontecimentos. Então, isso... Alô? Isso é um caminho que precisa ser acompanhado e visto aí pela família. Então, à medida do que eu estou falando, eu gostaria que vocês fossem perguntando e fazendo as colocações aí, caso eu traga alguma questão que vocês achem que não foi esgotada. Né? Boa noite. Boa noite, me chamo Aline Piffer. Boa noite a todos. Eu estou passando por um processo já estou habilitada, e essa semana passada, a gente já começou a fazer busca ativa pelos aplicativos. E pela minha decepção inicial, não achei nada dentro do meu perfil, mas para minha surpresa maior, eu consegui encontrar 2 irmãos com idades avançadas, mas já mostrei o interesse através do aplicativo, já obtive retorno, e eu soube que os 2 apresentam déficit de conhecimento do aprendizado, e uma que não está, a maior, a mais velha com 13 anos, não está com diagnóstico fechado de um leve retardo mental. A minha pergunta é, porque a gente ainda não sabe todo o histórico, porque a gente ainda vai passar por essa reunião para obter as informações maiores, mas até quanto isso pode atrapalhar no desenvolvimento dessas 2 crianças. Eu não sei se isso é relacionado ao fator social, pelo abrigamento, ou se foi de uma causa genética. A gente ainda não tem essa informação. Mas a nossa questão e preocupação maior é o quanto a gente pode estimular e o quanto a gente pode ter de retorno do desempenho desses 2. Eu sei que é uma pergunta complexa, difícil, mas porque fica martelando o tempo todo na cabeça. Mas eu acho que essas perguntas são interessantes, fica mais dinâmico e a gente vai entendendo melhor, acho que fica mais ilustrado, né? Fica mais real. Então, acho legal quando é um caso mesmo. Então, o que eu posso falar disso é que, assim, no caso de ter um déficit intelectual, existem 3 causas. Pode ser uma herança genética. 3 causas. Herança genética. Pode ser uma herança genética, e aí isso vai estar mais ou menos pré-determinado. Então, é uma condição que vai ter um resultado de desenvolvimento mais positivo, com estímulo, é claro, bem acompanhado, mas pode ter uma limitação bem clara. Então, pode ser leve, moderado ou grave. Nesse caso que você me falou, parece ser leve, né? Que isso já está constatado. Outra situação que pode acontecer é ter um retardo por conta do... Eu não estou falando especificamente do seu caso, estou falando meio geral, mas ilustrando. Pode ser por uma deficiência metabólica ou de vitaminas, no caso de uma mãe que teve um processo de desnutrição, ou que bebeu durante a gestação toda, ou que usou algum tipo de substância que diminui a oxigenação dos bebês, dos bebezinhos, e aí
isso pode também gerar um atraso de desenvolvimento intelectual. Isso também pode ser corrigido em algumas situações, mas se for uma lesão que foi mais profunda, ou seja, que teve uma perda neuronal, por exemplo, por baixa oxigenação, isso pode também estar determinado e seguir igual ao longo da vida toda dessa criança. E a terceira condição seria por falta de estímulo. Então, uma criança que ficou, talvez numa condição com muitas crianças juntos, que não foi estimulado o suficiente, e isso pode ser totalmente reversível. Então, ele pode ter, como você falou que não tem ainda claro totalmente como foi a história, existe essa expectativa de que se foi uma falta de estímulo, isso pode ser totalmente reversível. O que acontece é que às vezes tem mais de um fator envolvido. Então, fica difícil determinar claramente até que ponto vai haver uma recuperação plena desse atraso de desenvolvimento. O mais novo, de 11 anos, ele apresenta uma hiperatividade. Eu soube que tem um problema também, está com acompanhamento pela fono, mas eu não sei ainda ao certo qual é o problema dele. Eu assisti o vídeo, ele falou normalmente pelo vídeo e tem hiperatividade. Agora, a da irmã de 13 anos, ela não tem o diagnóstico fechado de retardo mental leve, mas que deixaram no ar essa possibilidade. Então, a nossa preocupação quanto pais, né, futuros pais, é saber o quanto essas crianças podem desenvolver para que um dia, quando a gente não estiver mais aqui, eles consigam dar conta da sua vida com independência, né, até onde pode ir essas limitações, né? No seu caso específico, como eles têm uma idade já de 11, 13 anos, né, ali quase na pré-adolescente, quase para adolescente, o que dá para dizer é que a questão do estímulo provavelmente já foi feita, dá para fazer mais estímulo numa condição mais específica, né? Profissionais que eles possam fazer com uma maior frequência, talvez isso não foi feito ainda, apesar de que normalmente os abrigos têm esse acesso, né? As instituições têm esse acesso à saúde pública, que tem esses profissionais atualmente na maioria das cidades. Então, a fase do estímulo provavelmente já passou nesse caso, né? Daquele estímulo assim do bebezinho que poderia estar hipoativo por conta de pouco contato social. Então, eles já tiveram isso. Você falou que o mais novo de 11 anos tem déficit de atenção. O déficit de atenção, ele tem uma comprovação assim mais observada com mais clareza e mais científica, vamos dizer assim, em mães usuárias de tabaco. A incidência de déficit de atenção é maior. E eu já tratei muitos aí adolescentes, crianças dessa idade com déficit de atenção, e isso pode se recuperar e desaparecer. A chance de quem tem déficit de atenção permanecer com sintomas na idade adulta, dependendo da pesquisa feita, varia de 6% a 18%. Então, é uma porcentagem pequena. E mesmo que a pessoa fique com algum grau de hiperatividade ou dificuldade de atenção, que a hiperatividade daí ela vai se traduzindo mais como uma ansiedade, talvez dificuldades de terminar coisas que inicia, por exemplo, cursos ou uma formação acadêmica. Isso pode ser corrigido com medicação, se for o caso, né? Normalmente são menos os casos que precisam de medicação e mais os casos que pode ser feita uma terapia cognitivo-comportamental e uma abordagem sistêmica na família, se for necessário, por exemplo, dinâmica, né, com um bom resultado. Então, se a gente for ver, adultos que vão continuar hiperativos e com problemas e que vão precisar de uma medicação ou um acompanhamento mais longo, é uma porcentagem pequena, né, gira em torno de 6% a 20%, a gente pode dizer. Não sei se eu te respondi. Se for tratado na infância, doutor, ou mesmo sem tratamento? Então, sem tratamento, os dados são mais controversos, né? Porque, normalmente, quem chega adulto, é mais difícil você fazer o diagnóstico. Então, você considerar uma pessoa sem tratamento é porque ela não teve um acompanhamento e não sabia. Então, ela vai sofrendo um processo de adaptação. Quem tem TDAH e não se trata, ele se adapta.
Então, talvez ele não faça um curso que exija muita memorização, ele não faça, ele vai fugindo, ele vai se adaptando, ele vai aprendendo outras ferramentas para suprir aquele déficit de atenção. E aí, quanto maior a capacidade intelectual dele, maior a chance dele ter um êxito nisso, maior a chance disso se resolver de uma maneira melhor e mais saudável. Então, independente disso, esses trabalhos, eu estou falando de uma maneira geral, né? Assim, essa porcentagem inclui os não tratados, mas é muito mais os tratados, porque são quem a gente tem os dados. Muito obrigada mesmo, viu? Mais alguma pergunta? Doutor Fernando, aqui é a Lilian. Tá me escutando? Bom dia. Tô sim. Tudo bom? Boa noite para todos. E, por exemplo, eu acabei de preencher um formulário, aquele questionário horrível, no qual a gente tem que apresentar, né, para psicóloga, e eu preenchi como nós aceitamos filhos de pais que usam drogas, mas eu fui bem sincera com ela, eu fiquei com dúvida. Porque eu tenho uma cunhada que ela sempre fala, olha, ela é professora e fala que tem muitas crianças com problemas de déficit de atenção e até outros problemas devido aos pais serem usuários de drogas. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para a gente. Então, o déficit de atenção, ele tem uma associação mais forte com o uso de substâncias. Mas vai depender também do meio ambiente. Então, todo transtorno na psiquiatria, a gente considera a genética, então o que ele traz de bagagem, e o meio ambiente. O meio ambiente vai incluir a gestação e depois o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ser a instituição ou a família que essa criança está. Então, no caso do déficit de atenção específico, realmente o uso de substância ele vai gerar esse déficit de atenção. E se bem tratado, ele vai entrar nessa estatística de que eu acabei de falar. Na infância, os dados assim brasileiros eles são muito inespecíficos, porque a gente não tem um rigor internacional que mostrem dados mais realistas. E a gente tem um perfil social e econômico bastante desafiador também, né? E a gente sabe que isso tem um reflexo também no diagnóstico, então os dados não são muito realistas. Então a gente usa dados estrangeiros, normalmente americanos, que é quem mais produz sobre esse assunto e quem mais usa medicamento para tratar essa questão. Então, nem sempre dá para a gente encaixar exatamente na nossa realidade. Então, a gente tem que dar uma adaptada. Mas o que eu posso te dizer é que é possível tratar e tem como ficar bem, a maioria fica bem e consegue se desenvolver adequadamente. Entendi. Tá bom, doutor. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho também que quando a gente fala de genética, existe poucos transtornos que a gente conhece que realmente tem um gene identificável. Então, por exemplo, quando a gente fala de síndrome de Down, a gente sabe que é uma trissomia do cromossomo 21. Ele é determinado, se fizer um teste, um exame, a gente consegue identificar aquilo claramente e afirmar aquele diagnóstico. Em psiquiatria, a gente fala de uma herança poligênica. O que isso quer dizer, esse nome meio estranho? Significa que tem vários genes que são transmitidos do pai para filho, são vários pedacinhos celulares que tem que estar presente em uma grande quantidade para determinar uma gravidade. Então, se tiver poucos pontos dessa transmissão, pode ter um quadro leve. Se tiver muitos pontos, pode ter um quadro mais grave. Isso é identificado com mais clareza hoje nos quadros de autismo e nós estamos caminhando para chegar a isso com mais certeza nos quadros de esquizofrenia e transtorno bipolar. Mas não é uma certeza como no Down, não é uma coisa que você vai fazer um teste genético e falar sim, isso existe. Você vai ver uma probabilidade. E aí que vai entrar o ambiente. Então, quando você pega duas crianças gêmeas idênticas e que elas são separadas, hoje é mais raro isso acontecer. Normalmente, quando tem processo de adoção, elas vão para a mesma família, isso que seria o ideal, mas o mais desejável.
Mas quando elas são separadas e são criados em ambientes totalmente diferentes, às vezes até outros países, esses trabalhos mostram uma coisa bem interessante para a gente, que 50% dos irmãos gêmeos idênticos desenvolvem o mesmo transtorno. Os outros 50% não desenvolvem. Então, se fosse uma questão genética tão determinista, tão determinada, 100% deveria desenvolver, se o meio ambiente não fosse um fator influenciador aí. Porque eles poderiam ser criados em famílias diferentes, países diferentes, cidades diferentes, e os dois teriam que desenvolver o mesmo transtorno. E isso não acontece. 50% desenvolve. Então, a gente sabe que a genética ela existe, ela está ali presente, porque 50% é um número razoável, né? Bastante significativo, mas não é 100%. Então, se o ambiente for mais saudável, a chance de desenvolver um transtorno é menor. Então, isso acontece independente do ambiente ser saudável ou não, de ser uma criança que vem por um processo de adoção ou uma criança numa família que teve uma gestação biológica. O risco é o mesmo, que é de 1 a 3% na população geral, e em famílias que têm casos de esquizofrenia, transtorno bipolar e autismo, é de 1 a 10%. Estou falando mais ou menos aproximado esses números. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão, essa situação, ou algum caso que queiram colocar? Doutor. Eu tenho, doutor. Pode perguntar. Vamos lá. Pode perguntar? Não sei quem... Pode perguntar você, eu pergunto depois. Vai perguntar agora, só para eu saber? Pode perguntar, obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, assim, um pouquinho sobre autismo e também a partir de que idade já é possível detectar. Como que funciona o diagnóstico? Muito obrigada. O autismo ele tem aumentado a frequência de diagnóstico e de casos. Então, existem várias especulações sobre contaminações, infecções virais. E existem trabalhos que falam que isso realmente tem um peso e outros que não. Então, acho que está em processo ainda de conhecimento. Mas o número tem aumentado. Eu acredito, e existe uma tendência aí, de ter um maior diagnóstico, porque hoje tem mais conhecimento, as pessoas buscam mais os serviços de saúde mental infantil, então acaba sendo feito diagnóstico mais vezes e mais precoce. E quanto, você perguntou também sobre, agora me fugiu, você deixou a pergunta meio aberta, né? Mas quanto o diagnóstico, ele geralmente é feito a partir dos 3 anos de idade, porque pode evoluir com uma evolução que parece normal, e com 2 a 3 anos de idade haver uma mudança e aí ser feito esse diagnóstico.